Uma mulher diz ter sido enganada pela Macro ao ter comprado um aparelho de refrigeração com defeito. A dona de uma mercearia em Fernãoferro, no Seixal, foi obrigada a encerrar as portas devido a todos os prejuízos causados pela avaria. Foi neste espaço que Telma Penteado projetou o seu futuro, uma mercearia que a custo desenvolveu depois de ter ficado desempregada. Arranjou a loja, modificou-a e atraiu clientes em Fernãoferro. 4 anos depois da abertura e já com clientes fixos, Telma decidiu investir num aparelho de refrigeração. O que pensava ser mais uma alavanca para o negócio transformou-se num verdadeiro pesadelo. Depois de analisar várias propostas, Telma optou por adquirir o aparelho à Macro, a empresa onde trabalhou durante 22 anos. O equipamento foi posto no sítio que eu pretendia que ele fosse posto e o equipamento foi descarregado por 2 funcionários de uma transportadora que a muito custo conseguiram pôr o equipamento, após várias horas lá, conseguiram pôr o equipamento dentro da loja e disseram para, passado 48 horas, ligar o equipamento. Esta foi a única instrução dada a Telma, que nunca viu o manual de instruções do equipamento. Pouco depois da compra, começaram os problemas. O equipamento começou com as temperaturas altas e eu liguei de imediato para a Macro a pedir assistência. Veio o técnico, passado 2 ou 3 dias, agora não sei precisar, veio o técnico e foi calculada a anomalia, que na altura, salvo erro, era a resistência, trocaram a resistência e o equipamento ficou a funcionar. Mas esta seria apenas a primeira de muitas vezes que Telma teria que acionar a garantia. Em menos de 1 ano, o aparelho avariou 4 vezes. Cada visita da equipa técnica teve um diagnóstico diferente, desde a resistência ao escoamento das águas. Telma ouviu de tudo, mas o problema acabou por nunca ficar resolvido. Por diversas vezes, ao chegar à loja, as funcionárias encontraram a luz desligada. A maioria dos produtos acabou por ir para o lixo. Os prejuízos ascendem a vários milhares de euros. Só neste período o prejuízo foi à volta de 12 mil euros, que é brutal para um mini mercado, que é uma loja que trabalha com margens muito pequenas. Durante cerca de 1 ano, a assistência técnica foi realizada pela empresa Gesticul, que, contactada pela Record TV, apenas garantiu que todos os esclarecimentos foram dados em tribunal. Por acreditar que merecia ser indemnizada, já que o produto estava avariado, Telma recorreu aos tribunais. O processo deu entrada nos julgados de paz do Seixal, mas na primeira sessão de mediação apenas Telma esteve presente. Nenhuma das outras partes compareceu. A Record TV contactou a Macro, que, numa resposta escrita enviada por e-mail, confirmou a existência de uma ação judicial, mas garantiu que foi absolvida neste caso. A empresa acusa ainda a cliente de utilizar o aparelho para refrigerar laticínios, quando deveria estar a ser usado para frutas e legumes. A Macro acrescenta também que a colocação do mural fruteiro não foi a mais correta, uma vez que se encontrava junto a uma fonte de calor. A Record TV solicitou mais esclarecimentos, uma vez que foi a Macro efetuar a instalação do equipamento dentro da loja, mas a empresa recusou-se a prestar mais informações, remetendo sempre para o comunicado enviado. Todos os problemas causados desde o início de 2016 acabaram por se alastrar no tempo, esgotaram as forças de Telma, que há cerca de 1 ano se viu obrigada a encerrar as portas da loja. Foi uma decisão muito dura. Foi uma decisão, mas teve que ser, que não tinha já nem capacidade financeira, nem psicológica, já não conseguia mais aguentar. O processo segue ainda no Tribunal e também no Conselho de Deontologia da Ordem dos Advogados, já que uma das razões que terá contribuído para a absolvição da Macro foi um erro cometido pela própria advogada de Telma. No despacho do Conselho de Deontologia, a que a Record TV teve acesso, o presidente recusa, por um lado, a existência de um erro, mas por outro acusa o atual advogado de nunca ter corrigido esse mesmo erro. Com base nas declarações do presidente do Conselho Deontológico da Ordem dos Advogados, na altura, que agora eu aqui, pois respondemos à letra a dizer que, efetivamente, se o senhor presidente afirmava que havia um erro ab início,
e que eu devia ter resolvido o erro da audiência porque efetivamente alguém errou. E nesse caso foi quem fez a petição inicial. Há uma contradição no despacho. O sonho pode ter, de momento, caído por terra, mas apesar das adversidades, Telma tem a certeza que um dia vai sair por cima e vai voltar a abrir portas e fazer aquilo que mais gosta. O meu objetivo, a minha luta até hoje tem sido sempre voltar a abrir aquela loja. Sempre. E não baixei os braços. E não vou baixar os braços.